Graças a Deus pela oportunidade que temos de nos reunir mais uma vez nessa noite. Convido a abrirem suas Bíblias para o livro de Jeremias, capítulo 14. Jeremias 14. Leremos 4 primeiros versículos e depois o versículo 7. Jeremias 14. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá e suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água, vão às cisternas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavadores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Versículo 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse dia, obrigado pela tua palavra, que será nesse momento, ó Deus, explanada, que nós possamos entender a tua vontade para a nossa vida. Ajuda-me, ó Deus, a dar o recado ao meu coração primeiro e a cada um dos ouvintes, e que tu possa trabalhar na mente e no coração, transformando aqueles que não têm a Cristo como Salvador, possam reconhecer sua condição diante de ti, aceitar Cristo como Salvador, e aos crentes saírem daqui, ó Deus, fortalecidos, revigorados pela tua palavra, para serem um fruto, uma bênção nas tuas mãos. Em nome de Cristo que eu oro agradecidos, com perdão dos meus pecados. Amém. Vidas secas. Seca e fome está tratando aqui o nosso texto. Estamos passando por um tempo de estiagem. Talvez até hoje, no final do culto, venha a chuva, mas estamos enfrentando dificuldades em razão da falta de chuva, a necessidade de água para a nossa vida. Em outros locais do país, muita enchente, pessoas morrendo por causa de tanta água. Mas o foco nosso aqui é a seca, vidas secas. Jeremias aqui descreve que a seca afeta, num primeiro momento, a cidade. Versículos 2, a vida anda chorando Judá e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água, vão às cisternas e não acham água. Então a necessidade afeta a cidade no primeiro momento. Depois afeta os fazendeiros, versículo 4, por causa da terra que se fendeu, por causa que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Então afeta os lavradores. E por fim, afeta os animais. Versículo 5 e 6, porque até as servas no campo têm as suas crias e abandonam seus filhos por quanto não há erva. Por falta de água, há falta de alimento para os animais. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como chacais, desfalecem os seus olhos por quanto não há comida, não há erva. Então a necessidade que o povo passa é muito grande em razão da falta de água. A seca, a falta de água, muitas vezes na palavra de Deus, é como se Deus estivesse julgando o pecado do povo. Assim como houve no tempo lá de Acabe e Jezabel, em 1 Reis, capítulo 17 e 18, que Elias profetizou que não choveria durante 3 anos e 6 meses, isso aí narra lá em Tiago 5,17, não houve chuva, a não ser pela palavra de Deus através de Elias. Aconteceu. Por quê? Porque o pecado era muito grande e Deus permitiu que houvesse essa falta de água. Vidas ressequidas, vidas que necessitam a palavra de Deus. Quando a seca, o sol é intenso. Eu vim caminhando umas quadras para cá, antes da igreja, no sol escaldante, te dá falta de ar, a necessidade de colocar água no teu corpo. Por quê? Porque o sol é escaldante. E nós vemos aqui que secou tudo, não havia condição em razão da seca, nem de alimento, seja para o povo, seja para os animais. Agora,
antes da escassez da água, antes da escassez do alimento, o que aconteceu com esse povo? Houve uma seca espiritual. Então a seca na vida do povo, na parte física, foi em consequência da vida espiritual. Deus julgou o povo de Israel em razão do seu afastamento. Então o problema do povo era espiritual, que afetou a sua vida física. E nós vamos ver ensinamentos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja nessa noite, através da palavra de Deus. A palavra de Deus serviu para o povo de Judá, serviu para o povo lá do Velho Testamento, e a palavra de Deus serve para nós. Não vamos tirar do contexto o assunto, mas nós vamos ver o que é aplicável para as nossas vidas no dia de hoje, em relação a vidas secas. Vidas secas, primeiro, devem mostrar um profundo lamento. Versículo 2: andam chorando, Judá está chorando, lamentando em razão da sua condição. Judá está abatida, Judá está desesperada em razão da falta de água. Suas cidades enfraqueceram. No momento que a cidade enfraquece, a condição do inimigo tomar conta. Se nós nos reportarmos para aquela época, a cidade ser atacada. Por quê? Porque não há valente que vá se posicionar para defender a cidade em razão dos problemas da falta de alimento. Então havia um caos e o povo estava de luto. Veja o que diz o versículo 2 ali no final: andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Versículo 3: os mais ilustres enviam seus pequenos a buscar água, vão às cisternas e não acham, voltam com seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças. O luto era demonstrado através da pessoa sentar na cinza, no pó e se cobrir de saco. É o que o povo estava fazendo em razão da miséria que a seca trazia para o povo. Quando Davi foi perseguido por Absalão e ele teve que se afastar da cidade porque Absalão tinha tomado o reino, o que ele fez? Com cabeça coberta, ele caminhava de pé descalços e clamava. O clamor é um sinal para ver se Deus escuta aquilo que eu estou passando, aquela necessidade que está me acometendo. Então a atitude do povo foi a mesma atitude que aconteceu lá com Davi, quando fugia de Salomão. Faltava água, aqui no nosso texto mostra, e com isso faltava tudo. Água é a vida. Tu já ouviu esse chavão? Água é a vida. Sem água não há produção, sem água há fraqueza física, sem água a terra não produz. A cidade estava vulnerável. Versículo 1: grande seca. Olha só, grande seca não é uma coisa pequena, é uma coisa assoladora. Por quê? Porque ela vinha de Deus, em razão do pecado do povo. E os sintomas, versículo 2: o povo clamando, o povo lamentando a sua miséria, em razão da dificuldade, porque o solo secou. Judá passa por necessidades, em razão do quê? Do seu pecado. E isso acontece muitas vezes, irmãos, na vida do crente nos dias de hoje. Em razão do pecado, na vida dele, ele passa dificuldades materiais, na área de saúde. Por quê? Porque espiritualmente ele está comprometido com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. E aí Deus envia o seu juízo sobre a vida do cristão. Não que tudo que Deus mande sobre a nossa vida seja juízo, não estou dizendo isso, mas especificamente tomando o texto aqui, o povo estava recebendo o juízo de Deus, e muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Então nós precisamos sondar as nossas vidas quando estamos em dificuldade, para saber o porquê daquela dificuldade. Se é para, como disse o pastor pela manhã, para que nós sejamos abençoados, para crescer na dificuldade, ou é juízo de Deus? Por quê? Porque eu tenho um pecado escondido, como tinha o povo de Judá, o povo de Israel, e não confessava o pecado, vivia no pecado. Então secou tudo. Judá passou por necessidades, porque isso vinha de Deus. Estava triste com seus dissabores. Deuteronômio 28, o irmão pode abrir para lá, 28, 22 a 24. O Senhor te ferirá com tísica, e com febre, e com quentura, e com ardor, e com secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças, e os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti, de ferro. O Senhor, por chuva na terra, te dará o pó e a poeira.
dos céus descerá sobre ti até que pereça. Por quê? Porque o povo estava em pecado. Se tu olhares ali o capítulo 28, quando Moisés está repetindo a lei, depois repetindo tudo aquilo que Deus já havia dado para ele falar ao povo antes dele partir, ele está dizendo, o início do capítulo, vai ser uma bênção se tu agir dessa e dessa forma. Qual a forma? Guardar os mandamentos de Deus. Agora vai ser uma maldição sobre a tua vida, se tu, a partir do versículo 15, diz lá, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares de cumprir os mandamentos do Senhor e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Então o que está acontecendo aqui em Jeremias 14, é as maldições que veio sobre o povo. Por quê? Porque não guardaram os mandamentos do Senhor. E isso, irmãos, pode acontecer sobre a vida do cristão hoje. Se ele, sabendo os mandamentos de Deus, não viver conforme os estatutos do Senhor, não tiver prazer em fazer a vontade de Deus, e sim em buscar a sua vontade. Então, é o castigo sobre a desobediência, a rebeldia do povo por não guardar os mandamentos de Deus. Tísica é a tuberculose, ela afeta os pulmões, pode afetar outros órgãos, mas ela ataca mais diretamente os pulmões. Os sintomas são falta de ar, tosse crônica, febre, suores, perda de peso, calor, quentura, queimadura, como estava acontecendo aqui com a seca. O povo gemia, lamentava porque estava tudo seco, queimava, ardia em razão da falta de água. Então, febre, suores, quentura, em razão do pecado. A secura te perseguirá, foi o que o Senhor falou ao povo de Israel. Estava acontecendo aqui, a falta de reverência a Deus estava atingindo ao povo em razão do pecado, de abandono, de seguir a Deus. Bronze, fala ali no versículo 23 de Deuteronômio. O que é o bronze? É o julgamento de Deus, é o juízo de Deus sobre a desobediência. Os céus, ao invés de dar chuva, se fecharão, ficarão escuros, mas não darão a chuva. Por quê? Porque o povo está em pecado. O juízo de Deus sobre o pecado do povo, destruição, miséria. Voltando para o nosso texto lá de Jeremias, veja o capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13 de Jeremias, versículo 10. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. O cinto que ele fala ali sobre o cativeiro que apodreceria, que colocado na água apodreceria, não serviria para nada. É o povo, por quê? Porque anda segundo o propósito do seu coração e não quer andar segundo os estatutos do Senhor. O Senhor anuncia o juízo através do profeta. Sempre o Senhor levantou profetas entre o povo de Israel para mostrar, antes de julgar, a vontade de Deus para que o povo pudesse se arrepender, mas esse povo aqui não quis ouvir. Jeremias está anunciando o juízo, mas mesmo assim, Jeremias intercede por esse povo obstinado pelo mal. Capítulo 14, vai para o capítulo 14, versículos 19 a 21. Porventura, já de todo rejeitaste Judá. Olha só, Jeremias aqui está intercedendo. Senhor, tu rejeitou o teu povo, aquele povo que tu escolheu, tu rejeitou. Ou repugna a tua alma, Sião? Por que nos feriste de tal modo que não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo da cura, e eis que turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te, não anules a tua aliança conosco. Porventura, há entre as vaidades do gentil alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, Senhor, ó Deus nosso, porquanto em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Então o profeta aqui está intercedendo, mostrando que nós realmente pecamos, e ele se inclui nesse pecado, ele se inclui como um pecador. Versículos 14 a 16 do mesmo capítulo 14, ele diz: e disse o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano
seu coração, é o que eles profetizam, porquanto assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto a eles como suas mulheres, seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Então aqui, parte do pecado do povo de abandonar Deus é porque estavam ouvindo a profetas falsos, ao invés de ouvir o profeta Jeremias, que era o profeta de Deus. E assim acontece em muitas igrejas hoje, irmãos. Quando a palavra é pregada, a pessoa, em vez de ouvir, se arrepender, abandonar o seu pecado e olhar para Cristo, seguir fazendo a vontade de Deus, ele se ofende, ele se desvia da verdade e acaba indo atrás de mentiras, de falsas promessas, de falsos profetas que profetizam coisas agradáveis aos seus corações. E aí o povo vai sofrer a consequência em razão da sua rebeldia. O povo está experimentando o princípio da maldição, e o profeta aqui está intercedendo pela misericórdia de Deus, pela vida desse povo, em razão dessa desobediência que a seca, a falta de fruto para se alimentar aconteceu. Por quê? Porque primeiro aconteceu espiritualmente, para depois atingir fisicamente a esse povo. Muitas vezes, quando Deus nos julga espiritualmente, nós não damos bola. Por quê? Porque nós estamos mal espiritualmente. Agora, quando Deus toca numa área da nossa vida, na parte material, na parte física, aí o homem sente a sua condição. E aí ele lamenta a sua situação, para arrependimento ou não, para continuar com o coração duro como esse povo, ou para se arrepender. A palavra de Deus exorta, como exortou Jeremias, para que o povo se arrependesse, mas o povo continuou com seu coração obstinado, tendo vidas tristes, vidas secas, em razão de querer continuar a viver no seu pecado, ao invés de ouvir o profeta, confessar o seu pecado e abandonar o pecado, e olhar para Deus e seguir fazendo a vontade de Deus. Os profetas profetizavam por deuses falsos. Foi o grande problema do povo de Israel, seguia deuses falsos. Hoje nós, como crentes, talvez não coloquemos deuses falsos na nossa vida, de imagens, de escultura ou deuses estranhos, mas pode ser algo que tire a nossa atenção de servir a Deus, ser um Deus falso. O dinheiro, o nosso trabalho, a nossa família em prioridade ao nosso serviço a Deus. Tudo isso são deuses falsos. A palavra de Deus nos exorta para que nós possamos corrigir aquilo que seja necessário. Não havia testemunho de santidade nesse povo. Esse povo havia esquecido de Deus. Por isso que quando o profeta verdadeiro exortava, não dava ouvido. Por quê? Porque não queria santidade. E a santidade é separar-se das coisas que não agradam a Deus. E o povo não queria. Por quê? Porque preferia crer em falsos discursos, em falsas doutrinas. Não havia testemunho de falsidade, de santidade. Por quê? Porque havia falsidade de profetas, havia uma falsa liderança que não ouvia a Deus, seja pelos reis de Israel, todos que foram, porque dos reis de Israel, depois que o reino foi dividido entre Israel e Judá, nenhum daqueles reis foi fiel. Durante o período de Judá, Davi e Salomão foram fiéis, e depois alguns reis por parte de Judá foram fiéis, mas não foram fiéis no sentido de ser exemplo para o povo. Por isso que o povo estava aqui prestes a ir ao cativeiro, e foi levado para o cativeiro pela falta da liderança, pela falta de espiritualidade de uma liderança. Nós, como líderes na nossa casa, irmãos, nós precisamos mostrar espiritualidade. Nós precisamos receber a correção da palavra de Deus e aplicar para a nossa vida, para que nós possamos orientar aqueles que estão olhando para nós, para que não se desviem. Vale para cada um de nós, seja homem, seja mulher. A liderança é sua na sua casa. Faça aquilo que realmente agrada a Deus, para que o povo não se desvie, para que a sua família não se desvie. Mostre a santidade. O povo não chegou ao cativeiro depois de balde, não. Foi a maldição que ele recebeu pela sua falta de fidelidade ao Senhor. Se afastaram, seja a liderança, seja os servos, seja todo o povo se afastou de servir ao Senhor. Havia uma apatia espiritual, havia uma secura espiritual, havia uma anemia
no relacionamento com Deus, um descaso para com as coisas de Deus. Por isso que diz ali, Judá chorando, versículo 2 do nosso texto, Judá está chorando, anda chorando, lágrimas que deveriam escorrer de arrependimento, mas não eram lágrimas de arrependimento, era da sua situação que estavam passando pela necessidade física. Não houve arrependimento espiritual. Ao invés de receberem chuvas dos céus, derramavam lágrimas, lágrimas de crocodilo, lágrimas que não afetavam no relacionamento com Deus, porque não havia arrependimento naquele clamor, naquelas lágrimas que eram derramadas. Ao invés de receberem as bênçãos de Deus, receberam a paga devida pelos seus pecados. Choravam não por arrependimento, mas nem pelas consequências do pecado, mas simplesmente pela sua miséria material. Não olhavam para seu coração. Então Deus nos dá ensinamentos através da sua palavra, e nós temos que aplicar isso para as nossas vidas. Nós precisamos entender, a seca levou esse enfraquecimento, além do enfraquecimento espiritual, o enfraquecimento da própria cidade. Hoje nós temos, irmãos, a China, um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, junto com a Índia, com 1 bilhão e 370 milhões de habitantes. Dois países asiáticos formam metade da população mundial. E aí nós nos surpreendemos muitas vezes com os acontecimentos que estão lá na China. Essa gripe, primeiro houve a gripe aviária um tempo atrás, em 2012 por ali, agora coronavírus. Isso não é de graça, irmãos. Isso não é de graça. Isso é um povo que anda atrás de deuses estranhos, budismo, confucionismo, taoísmo e as religiões tradicionais daquele povo, dominam aquele povo. De acordo com a fonte que eu pesquisei, o budismo chega a 50%, se for 50%, é 700 milhões de pessoas. Até 80% do povo pode ser budista lá na China. Aí pode ser 1 milhão e 100 mil pessoas. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. O número de taoístas, 400 milhões de pessoas, 30% da população. Número de cristãos, 40 milhões. E nesses aí estão inclusos católicos e falsos cristãos. Isso aí dá menos de 3%. Então o que ocorre lá não é de graça. É vida seca, é vida desprovida da presença de Deus. E Deus está tentando alertar aquele povo para que cultue ao Deus verdadeiro e não a esses deuses estranhos. Então não é de graça toda aquela dificuldade que eles estão passando em razão da sua postura diante de Deus. Ao invés de servir e adorar ao Deus verdadeiro, adoram deuses estranhos. Isso veio da parte do Senhor. Pragas, muitas vezes específicas, como estão acontecendo. O julgamento de Deus, pode ser um julgamento de Deus. Eu não creio que seja por acaso. Pode ser o julgamento de Deus. Ah, mas eles não são povo de Deus. Mas Deus quer que sejam. Só que eles não querem dar ouvidos à palavra de Deus. O cristianismo lá, ele é velado. A palavra tem que ser pregada às escondidas, porque se te pegarem com uma Bíblia ou pegar testemunhando, tu pode ser até morto. Porque não querem que a palavra seja pregada. Juízo de Deus sobre isso. Então, irmãos, nós não podemos esquecer que a palavra de Deus nos alerta. Deus quer mostrar o seu poder e a sua glória. E muitas vezes uma doença dessa é a forma de Deus mostrar o seu poder e a sua glória. E eu creio, irmãos, que Deus nesse período está usando e vai usar crentes que estão lá dentro para mostrar para aquele povo que eles precisam servir ao Deus verdadeiro, precisam conhecer a verdade, precisam conhecer Jesus Cristo como Salvador, abandonar esses deuses estranhos e se voltar para o Senhor. Não podemos esquecer que Deus age conforme a sua misericórdia, assim como Deus, quando o povo de Israel, pela mão de Moisés, estava prestes a sair do Egito e Deus mandou aquelas pragas. Deus enviou as pragas, as 10 pragas, e Moisés, isso está lá no livro de Êxodo 8, 22, 23, 9, 4, 25, 26, 10, 23, 12, 29 e 30. O Senhor disse:
E naquele dia eu, o Senhor, separarei a terra em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja pragas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Porém separação entre o meu povo e o que não é o meu povo. O Senhor deseja que a pessoa se arrependa, mas se a pessoa não quiser ouvir, Deus vai trazer juízo, como pode trazer juízo, está trazendo esse povo lá na China. E Deus sabe quem é seu, e vai proteger os seus. Pode até um de Deus receber a doença, mas Deus vai ser glorificado, talvez com a cura, e se ele morrer, vai ser glorificado, porque vai estar na presença de Deus. Paulo mesmo disse, eu desejo estar aqui, mas também desejo estar longe daqui, porque tudo que Paulo via aos seus olhos contra Deus, amargurava o coração dele em razão da postura do povo, e muitas vezes acontece conosco, olhando isso, irmãos. Então, se Deus nos levar hoje, não fique chateado porque levou, não, dê glória a Deus por isso, porque Deus está te livrando de tudo isso que fazem contra Deus, e muitas vezes as pessoas batem palma e nós não fazemos nada, estamos pactuando com essas pessoas. O mesmo Senhor deseja o bem do cristão e o bem do ímpio, mas o cristão, quando ouve a palavra do Senhor, aplica na sua vida. O ímpio muitas vezes aceita Jesus Cristo como Salvador, se converte do seu pecado, mas a maioria não quer saber. Então nós precisamos orar, irmãos, por esse povo lá na China, para que eles possam, como diz Tiago 4,9, sentir as vossas misérias, lamentai e chorai, convertam o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Se arrependam. Tristeza, lamento e choro devem levar a pessoa ao arrependimento. Por isso que Deus muitas vezes amargura o povo assim, para ver se esse povo olha para Deus, porque esses deuses estranhos não vão livrá-los disso. Mas se olhar para Deus, pode até morrer fisicamente, mas espiritualmente estará na eternidade, porque vai aceitar Jesus Cristo como Salvador. Esse corpo é passageiro nesse mundo, mas a alma, ela é para toda a eternidade. E é o que nós precisamos mostrar para as pessoas com a nossa vida. Elas precisam ter o arrependimento, o lamento verdadeiro, não lágrimas de crocodilo, mas lágrimas que trazem abatimento na alma, que confesse Jesus Cristo como Salvador, que veja que esse Deus realmente é o Deus verdadeiro. Tiago 15,16 diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Então vamos orar por esse povo que precisa de arrependimento. Não podemos mais orar por esses de Judá aqui, que eles já morreram, mas podemos orar pelos de Israel, que ainda são um povo escolhido de Deus, mas rejeitam o Messias. Podemos orar por eles. A oração do justo pode muito em seus efeitos em favor desses que estão abdicando a presença de Deus na sua vida. Não permita, irmãos, que alguém vá para a eternidade sem Cristo, porque ou eu não tenho orado para que ele se arrependa, ou para que ele, através da minha vida, do meu testemunho, não conheça Jesus Cristo como Salvador. Deus tem poder. Deus vai usar as pessoas que Ele coloca nos lugares específicos para levar a sua palavra. Precisa haver arrependimento verdadeiro, precisa haver lamento. Cristãos devem sempre interceder uns pelos outros e pela salvação das pessoas, para que elas possam ser salvas. Davi, lá no Salmo 51, quando, depois de ter pecado com Betseba, e o profeta Natã veio e desvendou o pecado dele, ele pede: Senhor, torna a dar a alegria da minha salvação, me sustém com o espírito voluntário. Ele demonstrou o lamento de um coração arrependido. Ele mostrou que ele reconheceu que ele estava pecando contra Deus. Ele já era um homem de Deus, mas ele estava fora do caminho do propósito de Deus. E ele reconheceu, ele lamentou, ele chorou, ele entregou os seus caminhos novamente ao Senhor, no sentido de fazer a vontade de Deus e não a dele. Isso pode acontecer conosco, mas nós precisamos ter esse espírito voluntário de reconhecer, primeiro lamentar pelo nosso pecado, depois confessar o nosso pecado, abandonar o pecado e restabelecer a alegria da salvação. Restabelecer a alegria. Isso não há possibilidade na pessoa que não tem Jesus Cristo como Salvador, mas nós podemos mostrar para ela o caminho para que ela possa ter a alegria da salvação através de Jesus Cristo, mostrando quem é Jesus, o que Ele fez na cruz pelos nossos pecados, que a pessoa precisa de arrependimento, que a pessoa está
além daquele povo todo lá da China, entre esses demais no mundo sem Jesus Cristo, que precisa de mudança de comportamento. Porque se não houver mudança de comportamento, não há salvação. O pastor mesmo falou isso hoje de manhã na mensagem dele. Se não há mudança, a coisa é feita só de lábios. Precisa vir de dentro. Por isso que primeiro tem que lamentar, chorar verdadeiramente, abandonar e ter a conversão. Então, tanto aqui no Salmo 51 como em Tiago, que fala sobre lamentar, há necessidade. Por quê? Porque eu preciso sentir a minha culpa. Eu preciso sentir as consequências da minha culpa no meu relacionamento com Deus. Eu, como cristão, porque estou sendo salvo, impedindo a comunhão com Deus. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, precisa reconhecer sua condição de pecador para ter essa comunhão com Deus. Então a necessidade de lamento, ela é fundamental no arrependimento. Confesse seu pecado, reconheça a sua necessidade. João 4,10: se conhecesses o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, e tu pedirias e ele te daria água viva. Quando Cristo está falando aqui com a mulher samaritana, que ela pede Cristo pede água para ela, e ela disse, mas Senhor, eu não tenho como tirar água, porque a água do poço eu não tenho como alcançar. E Cristo diz, não, a água que tu vai beber, essa água vai te dar sede, mas se tu beber a água que eu tiver, tu vai ter a água da vida. A água da vida é Jesus Cristo. Então, vida seca precisa a água da vida, precisa Jesus Cristo. Está falando da parte espiritual, a necessidade de transformação. Versículo 3 do nosso capítulo: os mais ilustres enviaram os seus pequenos a buscar água e não acharam. A água viva, Jesus Cristo é a água viva. O crente deve ser uma bênção também, porque o crente muitas vezes tem a água viva na sua presença e ele vai buscar em cisternas rotas, cisternas que não podem alimentar, ou seja, vai buscar no relacionamento com as coisas do mundo. Temos a água viva, bebamos da fonte que é a água viva, a palavra de Deus, porque nós temos isso. O incrédulo não tem, mas nós precisamos mostrar para ele. Por isso que ele bebe de deuses estranhos. Agora nós não podemos, sendo salvos, tendo a água viva, buscar em fontes que não seja a palavra de Deus para nos alimentarmos, para matarmos a nossa sede espiritual. Então havia uma seca, havia um risco de vida. Por quê? Porque o povo vivia no pecado e o povo não queria confessar o pecado. O povo não estava disposto a lamentar verdadeiramente e confessar o seu pecado. Então, vida seca, primeiro, demonstrar um profundo lamento. Segundo, versículo 3, mostrar desilusão. E os seus ilustres enviaram os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas, disseram eles, e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças. Desilusão precisa ser demonstrada. É importante, é benéfica a desilusão e ela é saudável. Mas para aí, tu está louco? Como é que algo ruim vai ser saudável para a minha vida? Eu receber uma desilusão na minha vida, um revés, como é que vai ser saudável para mim? A pessoa imagina algo, a pessoa quer algo, a pessoa vê algo e não alcança algo. Ela fica desiludida. Ou seja, a triste realidade, a verdade da vida desiludiu a pessoa. A verdade, irmãos, ela precisa ser vista. Por quê? Porque a verdade é a realidade nua e crua. Era o que o povo estava vendo aqui. Ele foi buscar água e não encontrou. Por isso que quando voltaram com os cântaros vazios, envergonharam-se, ficaram confundidos, ficaram desiludidos. Por quê? Precisavam de algo para a sua vida para manter e não tinham. Não acham água. Por quê? Por que é importante a desilusão? Lembra lá do filho pródigo? Do capítulo 15 de Lucas? A história de dois filhos, sendo que o pai tinha dois filhos, o mais velho pediu ao pai, dá-me a parte da minha herança. Em vida ele quis a parte da herança, pegou a parte que lhe cabia, saiu a gastar por terras longínquas, e gastou todo o dinheiro que ele tinha.
E depois que terminou o dinheiro, gastou com os amigos, com farra, com tudo, né? Depois que ele terminou o dinheiro, ele precisou, e houve uma fome naquela terra. A fome possivelmente foi em razão da falta de água, vidas secas, falta de água, mais uma vez, houve fome. E ele não tinha com que se alimentar, e ele foi procurar um dos seus amigos, e o seu amigo disse: vai lá e te alimenta com as bolotas que tem para os porcos, porque é só o que eu tenho para te dar de comida. Então, ele foi e viu aquele quadro das bolotas para comer de porco, e aí ele pensou, a palavra de Deus diz, no versículo 17 do capítulo 15, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço? Ou seja, o filho pródigo se desiludiu com a vida que ele achava que ele podia levar, porque ia ter toda a herança na mão, que ele tinha muito dinheiro, era o bacana, ele gastou tudo que tinha, ele se desiludiu, porque achava que aquilo que o mundo oferecia era melhor do que ele tinha junto ao seu pai. E aí, quando acabou toda a riqueza, ele caiu em si e lembrou: mas lá os servos do meu pai têm muito mais do que bolotas de porco. O que eu vou fazer? Eu vou voltar ao meu pai e vou dizer: meu pai, pequei contra ti e contra Deus perante o céu, me aceita de volta. Se desiludiu, caiu em si para ver o que é a realidade. Por isso que a realidade nua e crua dói muitas vezes na pessoa, mas ela é necessária para a pessoa reconhecer a sua verdadeira condição diante de Deus. Assim é com um pecador que hoje ouve a pregação da palavra de Deus. Se ele se achar autossuficiente porque tem tudo que o mundo oferece, e não se dobrar o joelho, o coração diante de Deus e aceitar que é pecador e que precisa de Jesus Cristo para a salvação eterna, ele, não se desiludindo com o tipo de vida que leva, ele vai ser condenado por escolha própria. O filho pródigo aqui se desiludiu, e quando ele se desiludiu, ele viu a realidade nua e crua e voltou. É assim que Deus quer para o pecador que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, que aceite a Cristo como seu Salvador. Levanta-te, chega diante de Deus e diz: ó Senhor, eu preciso de Ti para a eternidade. A desilusão leva muitas vezes à mudança de atitude quando o coração está pronto a ouvir a voz de Deus. Para isso há necessidade. Versículo 3: eles voltaram desiludidos, envergonhados e confundidos, e se cobriram com saco. João 7, 37 a 39, e no último dia da ceia, lá da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Receberão o Espírito Santo de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador vai ter rios de água viva. Não vai passar dificuldades, não vai ficar envergonhado e confundido por chegar na presença de Deus e não receber a proteção do Senhor. O mundo não vai te dar aquilo que tu necessita, mas Jesus Cristo, a fonte da água viva, vai te dar o conforto, o consolo em meio às dificuldades. Ele não promete facilidade, ele promete a presença através do Espírito Santo, através da sua palavra, em meio às provas que vai passar. Por mais que tu faça se desiludir, tu vai ter a confiança na água viva, ela vai ser o fôlego para ti prosseguir. Fluirão rios de água viva, porque o Espírito de Deus vai te conduzir nesse mundo maligno, nesse mundo mau. O crente precisa, irmãos, produzir frutos, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que haja a seca, ele precisa continuar firme dando os frutos. E esse povo de Israel aqui não teve condição, porque não queria reconhecer o seu pecado. O Espírito está em nós hoje e nos dá o discernimento para nós, quando pecarmos, cairmos na nossa realidade, confessarmos o nosso pecado e fazermos a vontade do Senhor. Água viva temos na natureza. A palavra de Deus nos mostra a água viva, que é Jesus Cristo. Os cântaros voltaram vazios no nosso texto aqui de Jeremias. Vida vazia de disciplina é cântaro vazio de santidade.
Vida vazia de evangelismo significa bancos vazios na igreja. Vida vazia de santidade é uma vida vazia de testemunho. Se temos a água da vida, por que nós vamos ter uma vida vazia? Precisamos mostrar às pessoas. Os cântaros voltaram vazios. Nós não podemos, irmãos, ter cântaros vazios, porque nós temos a água viva em nós. Nós não podemos murchar. Nós só vamos murchar, só vamos ressecar se desejarmos, porque nós temos o Espírito de Deus que nos impulsiona a fazer a vontade do Senhor. Profundo lamento, desilusão, muitas vezes são necessárias para mostrar, para envergonhar a pessoa, para que ela possa se arrepender, que ela possa sair do seu patamar de orgulho e chegar aos pés do Senhor e se arrepender dos seus pecados. Assim como era uma vergonha voltar com os cântaros vazios, irmãos, é uma vergonha quando alguém pede razão da minha fé e eu fico, eu não sei o que dizer sobre aquilo que eu creio, sobre aquilo que Jesus Cristo fez por mim, sobre aquilo que a pessoa precisa saber a respeito da palavra de Deus. Eu esqueço de 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não podemos, como crentes, irmãos, envergonhar o Evangelho. E aqui diz que eles voltaram envergonhados e confundidos, porque foram buscar água e não tinham. Temos a água viva, aquilo que é necessário para nós mostrarmos à pessoa a sua necessidade de arrependimento de seus pecados. Não fique envergonhado, não seja um cântaro vazio, não seja uma vida que não produza fruto. Se precisar, abandone seu pecado, confesse seu pecado, abandone, restabeleça a comunhão com Deus para que possa ser usado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor, lá na parábola dos 10 talentos, quando deu, lá em Mateus 25, quando ele deu 5 talentos para um servo e mais 2 talentos para outro, e depois se afastou de um tempo e voltou e chamou o servo para prestar conta daquilo que eles haviam feito com aqueles 5 com 2 talentos. Aqueles servos respectivamente voltaram e disseram: Senhor, tu me deu 5, está aqui, mais 5, eu granjei 5. O outro, tu me deste 2, eu granjei mais 2. Mas também na parábola diz que teve um servo que recebeu 1 talento e ele pegou e escondeu aquele talento. Ele não usou aquele talento para a glória de Deus. E o mesmo Senhor pediu conta daquele talento. E quando ele chegou para apresentar o talento, o Senhor perguntou: o que tu fizeste com o talento que eu te dei? O que tu tem para me apresentar? E ele disse: olha, Senhor, eu não granjei nada. Está aqui, toma o que é teu de volta. E aí o Senhor respondeu para ele: mau e negligente servo, lançai fora ele, porque é um servo inútil. Lançai nas trevas, porque haverá choro e ranger de dentes. Aquele que não faz a obra do Senhor, que é negligente para com a obra do Senhor, terá recompensa pela sua negligência. Nós não podemos, irmãos, tendo a água viva na mão, deixarmos de fazer a obra do Senhor, porque o Senhor nos deixou o ide. Ele nos deixou: ide e pregai o Evangelho, ide e seja um testemunho. Eu te capacitei, te salvando, no momento que eu te salvei, tu já está capacitado para dar o testemunho. Tu vai falar daquilo que aconteceu na tua vida, é o suficiente para te dar o testemunho. Então usa a tua vida para granjear mais para a obra de Deus. Não viva uma vida sem sentido. Precisa ser uma vida útil, não uma vida seca. Uma vida que não quer, tendo a água viva, se alimentar da água viva e fazer a vontade do Senhor. O Senhor nos responsabilizou, Ele não responsabilizou os anjos, Ele não responsabilizou os incrédulos, Ele responsabilizou os salvos para que possam levar a mensagem da salvação a essas vidas secas, essas vidas que carecem de Jesus Cristo como seu Salvador. Então, como crente, se ainda não tomou a frente de ser responsável pelo ID, ore a Deus, peça perdão, abandone o pecado que precisa ser abandonado e faça o seu testemunho. Aonde tu estás, no teu trabalho, na tua vizinhança, no teu lar, nos teus familiares, seja essa fonte
de água que vai jorrar para os outros a vida eterna, porque nós temos a água da vida eterna. Então, vidas secas devem, primeiro, demonstrar um profundo lamento, segundo, demonstrar uma desilusão. E rapidamente, versículos 4 e 7, devem demonstrar profundo clamor. Devem demonstrar profundo clamor. Versículo 4 do capítulo 14. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavadores se envergonharam e cobrem as suas cabeças. Versículo 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam contra ti, é que nós pecamos. O povo aqui de Judá, exortado pelo profeta aqui, está manifestando contra o Senhor que nós pecamos. O Targum era um livro antigo dos judeus, é um nome dado às traduções e paráfrases e comentários em aramaico da Bíblia hebraica, escrita e compilada em Israel e Babilônia na época do segundo templo até o início da Idade Média, utilizadas para facilitar o entendimento dos judeus. Por quê? Porque os judeus não falavam mais o hebraico nativo. Eles não tinham mais a língua mãe na sua cultura, e sim o aramaico. Por quê? Porque se misturaram com povos estranhos, porque deixaram de servir a Deus e se misturaram. Por isso que foi escrito em aramaico, porque não tinham mais a língua mãe, não tinham mais a linguagem do judeu nativo, em razão dessa mistura. A racha que ele fala aqui, ó, porque por causa da terra que se fendeu, houve uma racha, uma profundidade, a terra estava tão seca que ela ficou com umas valas de meio metro a 1 metro de profundidade, de tanta falta de água que havia, em razão da forma como o povo se comportava. Houve uma erosão de tanto que o sol ressecou, mostrando o que era a vida espiritual daquele povo, o que era a vida espiritual, o relacionamento de Deus em razão do seu pecado, em razão da desobediência. Por isso que a maldição não veio gratuitamente sobre esse povo. E o profeta intercede pelo povo, ele intercede pedindo a misericórdia, posto que as nossas maldades testificam contra nós. Ó Deus, as maldades desse povo e as minhas maldades também testificam. Eu não estou fora disso. Mesmo sendo um homem de Deus, eu estou nesse mesmo barco com esses aqui. As nossas maldades, quem está disposto a orar assim diante de Deus? A minha maldade, em primeiro lugar, ó Deus, tem impedido as bênçãos sobre essa igreja. O meu pecado tem impedido as bênçãos sobre a minha família. O meu pecado tem impedido da tua obra crescer. Quem está disposto a orar como orou aqui o profeta? Ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam contra ti, Senhor. O profeta está intercedendo pela misericórdia de Deus. O profeta apela pela reputação de Deus. Senhor, o teu nome é santo, e tu prometeu ao teu povo. Não esquece disso, Senhor, age. Salmo 25, 11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a nossa iniquidade, pois tu é grande, e as nossas iniquidades não podem chegar ao teu tamanho. Salmo 79, 9, ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Salmo 109, 21, mas tu, ó Senhor Jeová, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, e livra-me, Senhor. Salmo 143, 11, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da minha alma a angústia. Então deve ser um clamor, irmãos, nosso, diante de Deus, para que Ele tire tudo aquilo que não é de agrado aos olhos do Senhor da nossa vida, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos santifique pela sua palavra. Mas para isso precisa ter primeiro um coração disposto. Senhor, eu sou o primeiro pecador dessa igreja, Senhor. Não é o irmão tal, não, eu sou o primeiro. Eu preciso a tua misericórdia primeiro sobre a minha vida, para que essa igreja possa ser uma bênção nesse bairro, nessa comunidade, sustentando missionários lá para a China, se for o caso.
Eu não posso impedir que Deus opere. Eu preciso clamar primeiro pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, para depois clamar pelos outros. Pode muito a oração de um santo diante de Deus, mas primeiro preciso eu confessar o meu pecado, a minha circunstância diante de Deus, como eu ando, como está a minha vida diante de Deus. Por amor do teu nome. Eu não mereço, Senhor, mas por amor do teu nome, ajuda-me. Foi o que o Davi fez no Salmo 51. Reconheceu o seu pecado. Então a nossa esperança como igreja, a esperança nossa como família, como crente, é olharmos para as nossas maldades, as nossas iniquidades e assumirmos primeiro os nossos atos, as responsabilidades que nós temos que assumir, não colocar nos outros, confessar, abandonar e esperar que o Senhor haja, que o Senhor opere, que o Senhor purifique, que o Senhor santifique. Agora precisa partir do clamor, primeiro meu. Vidas secas, precisa clamar diante de Deus. Não podemos nos achar mais espirituais do que qualquer outro. Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. É o que o salmista falou também. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar as nossas iniquidades e nos purificar de todas elas. Mas para isso eu preciso clamar. Eu preciso clamar. Senhor, eu sou o primeiro, eu me coloco aqui. Então, irmãos, como Davi, fui eu que pequei, Senhor. Ele não culpou Betseba, ele disse, não, Senhor, eu pequei contra ti. Me tornei um opróbrio para aqueles que olham para a minha vida e ao invés de ver a tua glória, viram o meu pecado, a minha maldade. Mas eu confesso, ajuda-me a vencer a minha maldade. Porque Davi com certeza não tinha ainda Lamentações escrito, mas ele lembrou que as misericórdias são as causas do Senhor não nos consumir. E elas se renovam dia a dia. Não havia sido escrito, mas com certeza ele pensou nisso. O Senhor me perdoa. Clamou pelo perdão. O crente, então, irmãos, para mudar o seu quadro na sua vida, para mudar o quadro, talvez dessa igreja, da sua família, passa por clamar para que Deus opere e nos perdoe. Lembra? Nós precisamos fazer a nossa parte, clamar. Clamar pelo perdão do meu pecado. E clamar para que Deus opere na minha vida. Essa é a condição certa. Não, muitas vezes nós culpamos a Deus pelo nosso pecado e não clamamos o perdão dele. Ou queremos o perdão sem confessar o nosso pecado. Precisa primeiro passar pela confissão, pelo clamor, para depois abandonar e ter o perdão do Senhor. Então nós como crentes, que nós possamos nos fortalecer na fonte da água viva, que nós temos o Espírito de Deus em nós, através da palavra de Deus dia a dia, para que nós possamos ser usados para a glória de Deus, e que Deus possa nos fortalecer dia a dia, através da sua palavra. Mas para isso, eu preciso ter um coração disposto a buscar a palavra de Deus. Vidas secas, curando nossas misérias. Para isso precisa demonstrar, primeiro, um profundo lamento. Segundo, a necessidade de cair em si, se desiludir talvez. E em terceiro, um profundo clamor, clamarmos pela misericórdia de Deus. Se você que está nos ouvindo, ou está aqui sem Jesus Cristo como seu Salvador, saiba que o primeiro passo é reconhecer que há uma sequidão na tua vida. E que precisa da fonte da água viva, que é Jesus Cristo, para ter uma transformação, para depois, tendo a misericórdia de Deus, receber o Espírito de Deus e ter poder para fazer aquilo que agrada a Deus. Do contrário, vai continuar vivendo essa vida seca. Reconheça Jesus Cristo como Salvador. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Que a palavra de Deus possa, irmãos, nos confortar, nos consolar, nos corrigir dia a dia, para que nós possamos ser cada vez
mas prontos a fazer a obra do Senhor. E se você não tem Jesus Cristo como Salvador, nós estamos à disposição para te mostrar como tu pode crer nesse Deus maravilhoso e receber gratuitamente a água da vida. Amém?